Você já teve medo de conversar com seu chefe? Já sentiu que nunca era bom o suficiente? Mesmo quando você se esforçasse? E até mesmo já saiu do trabalho chorando? E se eu te dissesse que isso foi normalizado no ambiente de trabalho, mas não deveria ser tolerado? Durante anos, trabalhei com CLT. Eu acreditava que essas questões faziam parte da vida profissional. Quem nunca ouviu? Trabalho é assim mesmo. Mas hoje eu sei que muitas das situações que eu vivi não eram exigências profissionais, e sim abuso emocional e assédio moral. Talvez você vá se identificar com a minha história. Durante muitos anos eu trabalhei em uma empresa onde não só eu, mas vários outros colegas relatavam que estavam sobrecarregados emocionalmente, que o ambiente de trabalho era insalubre. E até aí, ok, eu ouvia, eu reconhecia algumas questões, mas no meu setor as coisas funcionavam diferentes. Eu não vou dizer que era melhor ou que era pior. Então vou falar do meu setor e não apenas das reclamações que eu ouvia dos meus colegas de outros setores. Eu sei que ali era exigido uma presença e uma eficiência descomunal, surreal, onde eu não podia errar de forma nenhuma. Então, qualquer e-mail, talvez mal desenvolvido, era um motivo de estresse seríssimo, tá? De gritos, de esbravejamento, de palavrões da parte maior, né, para comigo. Qualquer medida que fosse tomada, que fosse, de repente, fora da expectativa dos meus superiores, aquilo acarretava algo estrondoso, algo surreal. E eu sempre fui muito responsável, sempre procurei me adequar às exigências da empresa, porque eu sempre entendia que a empresa não sendo minha, logo eu precisava trabalhar de acordo com aquilo que eles entregavam. Então, no caso, a empresa, se ela queria que eu me comportasse de maneira X, por exemplo, eu quero que você trate determinado assunto da maneira X. Mesmo eu acreditando que poderia ser feito de outra forma, eu ia me adequar ao padrão daquela empresa. Eu não estou falando de nada assim fora da lei, nada nesse sentido. Estou falando que eu ia me adequar às questões realmente que a empresa trouxesse. Só que, dentro dessas questões, quando acontecia algo que dava errado, né, dentro daquilo dali, beleza, eu segui a orientação da empresa, aí eu fiz daquele jeito. E aí deu algo errado, saiu do planejamento, adivinha em cima de quem que era jogada a culpa? Imagina quem precisava se justificar, consertar, ficar dias, até finais de semana, tentando consertar um erro. Pois é, euzinha. Então, você percebe que aquilo era muito desproporcional ao que de fato deveria representar um ambiente saudável. Porque a partir do momento que você me lança uma regra, eu sigo aquela regra, e aí por conta daquilo que você planejou não deu certo, logo eu não posso ser responsabilizada por aquilo. Mas aí, o que acontece? O que acontecia ali? Eu deixava bem claro, às vezes, qual era meu posicionamento, levava ideias, levava, de repente, a minha visão do caso. E aí eles insistiam, né? Os meus superiores insistiam, não, vai ter que ser feito desse jeito. E aí, beleza, eu ia lá e executava do jeito que eles queriam. E aí, quando dava alguma coisa errada, né? Quando saía do planejado, eles vinham me culpar e muitas das vezes vinham me questionar, mas por que você não fez diferente se você viu que ia dar errado? Isso foi uma das coisas que eu tive que passar diversas vezes até eu tomar muito na cabeça e aprender que eu precisava documentar tudo, absolutamente tudo. Então já era estressante eu ter que fazer o meu trabalho. E agora eu precisava também, a cada decisão, a cada situação, documentar. Estou realizando tal situação a pedido de fulano, ciclano, beltrano, e enfim, já orientei, já pedi ajuda aos advogados, já pedi ajuda ao contador da empresa, já pedi orientação para ver qual era o melhor caminho, porque eu tinha que fazer isso, né? E eu relatava lá no e-mail, para entender qual era o melhor caminho. Então, vem por meio deste e-mail justificar o porquê estou executando dessa forma e também, né, de alguma forma, me isentar caso
futuramente tem algum problema judicial, tem alguma questão, então eu quero poder me defender, né, dizendo que eu realmente analisei todas as circunstâncias, porém a minha opinião não foi considerada. E ponto, era isso que eu fazia. Comecei a fazer esses e-mails. E depois que comecei a fazer esses e-mails, a enviar esses e-mails, eles começaram a mudar a tratativa. Eles começaram a se posicionar de forma diferente, ou seja, eles agiam com certa maldade, né? Agiam no limite da lei, sabendo que se desse errado, colocariam na minha conta. Então, eu estou relatando isso aqui com vocês, por quê? Porque isso é muito comum. E na época, por mais que eu ficasse com crise de ansiedade, estressada, dores de cabeça, não tinha paz enquanto eu estava em casa, porque meu telefone tocava fora do meu horário de trabalho, né? Tinha muito disso. Então, por que eu quis relatar isso? Porque isso é muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente, dentro da situação, não consegue perceber que aquilo é abusivo. E a gente começa a tratar isso como sendo algo normal, como algo tolerável, algo da profissão. E não, não é saudável, isso não tem que ser tolerado, não tem que ser aceito. A sua saúde emocional, ela precisa ser priorizada, principalmente no ambiente de trabalho. Eu não me enxergava como vítima de assédio. Eu achava que eu precisava ser mais produtiva, que eu precisava melhorar o meu desempenho, que eu precisava entregar mais, que eu precisava ser melhor naquilo que eu estava fazendo. Então eu achava que o problema estava em mim. E talvez isso aconteça com você. Talvez você se cobre demais, talvez você exija demais da sua capacidade, porque alguém te convenceu que você não é boa o suficiente. E bons exemplos, né? Além da minha experiência, alguns exemplos que eu posso deixar aqui para vocês identificarem se estão vivendo algo parecido, é observar se no seu ambiente de trabalho você tem se sentido humilhada publicamente, se as cobranças, as exigências têm sido desproporcionais, metas abusivas, sabe? Quando você tem uma meta para cumprir aquele mês e de repente você percebe que aquilo está muito além da sua capacidade, muito além do que um ser humano normal, né? Dentro da tua carga horária ali, seria muito difícil de concluir. Críticas constantes, exposição diante da equipe, comparações, ameaças veladas, sabe? Coisas como corte de comissão, regressão de benefícios, coisas desse sentido, até mesmo ameaças de dispensa, né? Ameaças de ser demitida. A desvalorização do seu trabalho. Nossa, uma vez eu recebi uma ligação de um dos meus chefes, né, que era de outra cidade, e ele simplesmente falou assim comigo: você já concluiu determinada tarefa? Que era, se eu não me engano, ele estava se referindo ao balanço geral, né, o balanço do mês. E aí eu estava ainda em processo, né, porque era uma coisa demorada, detalhada, eu precisava fazer aquilo com um certo tempo, né? E aí eu simplesmente respondi, não, ainda não terminei, ainda estou concluindo, ainda estou fazendo. E aí ele falou o seguinte comigo, pois eu acho que você deveria dar mais atenção, alguma coisa nesse sentido, pois o seu trabalho está... Como é que ele falou? Pois você está entregando um trabalho... não, foi isso. Ele falou que eu estava fazendo um trabalho de merda, né? Enfim, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele deu a entender que o meu trabalho estava uma porcaria, né? Que eu estava fazendo executando um trabalho muito ruim, muito aquém. Isso já estava muito próximo ali do meu pedido de demissão. Então já era uma coisa assim que já para mim naquele momento já estava entrando no ouvido e saindo no outro, porque eu já não estava mais assim suportando mais aquele ambiente. Mas eu lembro que aquilo foi algo que me marcou muito, que ele deixou bem claro, né? O seu trabalho está deixando muito a desejar. Ele falou dessa forma, sendo que eu nem dormia direito, né? Respondia e-mail no ônibus, através do meu celular pessoal. Né? Respondia e-mail de funcionários de outras lojas e tudo. E às vezes até mesmo de compras que nós havíamos feito, né? E às vezes estava em atraso, porque eles não pagavam algumas coisas. Não é que não pagavam, né? Eles pagavam tudo direitinho, mas às vezes atrasava. E nesses atrasos, esses cobradores, eles vinham diretamente para mim. Né? Eles não iam direto para a empresa. Eles falavam comigo e eu não tinha um telefone da empresa, tinha um telefone fixo da empresa, mas não tinha um WhatsApp da empresa para responder. Então tudo era no meu WhatsApp pessoal.
Então você pensa como é que era a minha questão com o telefone, né? Eu acho que, enfim, eram tantas questões, eram tantos BOs, que eu não vou nem falar de cada detalhe aqui não, mas, enfim, quando essa pessoa falou isso comigo, né? Falou que eu estava deixando muito a desejar no meu trabalho, aquilo dali pra mim, foi aquela frase que assim, é hoje, sabe? De fato não foi naquele dia que eu pedi demissão, mas eu respirei. Eu falei, não tem como eu continuar nesse lugar. Um outro exemplo aqui clássico é a sobrecarga proposital. Como eu era sobrecarregada. E eu acredito que isso pode estar acontecendo com você também. É uma sobrecarga que não deveria ser sua. Durante algum tempo, quando eu já estava apresentando crise de ansiedade, que eu realmente já estava apresentando crise de pânico até, em alguns casos eu usava algumas frases meio que como um mantra, sabe, na minha mente, ali no meu dia. Eu falava, isso não é problema meu. Eu comecei assim, essa empresa não é minha. Se os responsáveis não estão preocupados em resolver tais coisas, eu é que não posso me estressar com isso. Só que quando eu comecei a trabalhar isso na minha mente, já estava num estágio bastante avançado, né? Já estava ali mais pro final mesmo do tempo de eu sair. Eu fiquei ali cerca de 6, 7 anos naquela empresa, suportando todas essas coisas. Então, eu era muito sobrecarregada com o meu trabalho e com o trabalho que eles atribuíam a mim, né? E trabalho das outras lojas também, né? Dos gerentes das outras lojas que vinham trazer para mim, né? As questões deles, as demandas, as frustrações, né? Os erros, e eu tinha que corrigir. Porque eles não tinham, às vezes não é nem que eles não tinham capacidade para isso, mas às vezes eles não tinham mesmo como resolver, entende? Precisava passar pelo meu setor. Então, eram essas coisas que me sobrecarregavam demais e durante muito tempo eu fiquei sozinha fazendo isso. E eles, como sendo donos, né, desse negócio, eles simplesmente, não vou dizer que eles não se preocupavam, mas eles achavam que a forma de resolver era jogar no meu colo e deixar que eu me virasse, né? Liga pra fulano, liga pra ciclano, ganha mais tempo, faz isso, faz aquilo. E aí, às vezes, eu tinha que parar algo que eu tava fazendo pra ficar resolvendo esses BOs, né? Essas coisas. Até que um dia, nossa, eu vou confessar aqui pra vocês, um dos cobradores, né, de uma situação que estava muito atrasada, me ligou, me cobrando e brigando comigo, sabe? Como se eu realmente fosse responsável. Na verdade, um dos meus chefes colocou para ele, né, numa reunião, falou assim: qualquer coisa que você tiver de dificuldade, resolve com ela, porque ela assina cheque, ela que resolve tudo, ela que cuida desse negócio todo. E eu fiquei só ouvindo, né? Ah, tá. Será que eu vou ter autonomia mesmo para resolver? E aí, nessa ocasião, esse rapaz me ligou. E ele começou a esbravejar e a falar muito, né? A me cobrar mesmo. Não, porque vocês são caloteiros, vocês são safados e tal. Daí pra baixo, né? E aí eu respirei e ouvi ele falar bastante. Aí no final eu falei, fulano, deixa eu te falar só uma coisa. Essa empresa aqui é minha? Não, né? Então tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Justamente pelo fato dela não ser minha, se eu tivesse realmente autonomia para assinar o cheque e te pagar, tu acha que eu não faria? Tu acha que eu ia preferir ficar aqui no telefone ouvindo esses desaforos? Eu não tô tirando sua razão, não. Eu só acho que você tá reclamando com a pessoa errada. Naquele momento, a voz dele mudou. Ele falou assim, poxa, você me desculpa. Eu sei que eu exagerei. Eu falei assim contigo porque o fulano falou que você era responsável, completo de tudo e tal. Ele falou que era pra eu falar com você. Eu falei assim, pois é, amigo. Se eu tivesse essa autonomia, o dinheiro nem é meu. Se eu tivesse autonomia, eu já tinha assinado esse cheque, eu já tinha feito até adiantado para você. Então você percebe o nível de estresse, né? Que eu vivi ali. No meu caso, eu sofria vários tipos de abuso, né? Vários tipos de assédio. Sobrecarga, cobranças indevidas, né? E desproporcionais. Falas que desvalorizavam o meu esforço. Gritos, palavrões e até insegurança. Vou dar aqui mais um relato meu de algo que aconteceu. Uma vez o material estava atrasado. Nós atendíamos um público para realizar algo específico, né? Nós ensinávamos algo específico ali para eles. E esse público precisava de um determinado material. Só que esse material não foi comprado. Quem fazia as compras era eu, mas sempre, né, obviamente, com autorização, né, já com o aval desses meus superiores, que eram os donos da empresa. Então, esse material ele não foi comprado, não porque eu não coloquei na lista, não porque eu não quisesse comprar. Eu sempre fazia os relatórios, enviava por e-mail, as coisas que precisavam ser compradas e tudo mais. Mas, enfim, não quiseram comprar.
não quiseram porque estavam direcionando dinheiro para outra causa. Então, aquele, né, famoso assim, vai enrolando enquanto dá. Até que chegou um momento que já estava assim, muito desproporcional, não tinha mais o que fazer, porque o próprio professor já não conseguia mais enrolar aqueles alunos e, né, eu muito menos, né, o que ia fazer. E aí, numa situação, aqueles alunos se juntaram e falaram, a gente vai entrar com uma ação coletiva e vamos processar. E aí, o meu supervisor, né, meu patrão, me ligou e falou assim, olha, eu preciso que você vá lá embaixo e você reúna a turma e que você fale, que você se comprometa, que você garanta que na semana seguinte esses materiais vão estar disponíveis para eles. E aí ainda falei assim, mas fulano, você vai comprar? Porque a gente vai precisar de um prazo também para esse material chegar. Não, pode falar. Vai ser na semana que vem que eu vou dar um jeito, eu vou lá buscar se for preciso. Mas a gente vai resolver isso. Ok, eu, ingênua, confiei na palavra dessa pessoa e fui lá dar esse recado. Me coloquei à frente, né? Dei a cara ali, a tapa. E aí eu falei aquilo tudo e tal, para acalmar aqueles clientes e tudo mais. E eles realmente, né, ali entenderam o meu posicionamento e tudo mais. E eu garanti, falei, olha, eu recebi essa informação, tá garantido que o material já está em processo mesmo de entrega, tá? Então vai chegar. Claro que eu não falei com eles que ainda não tinha nem sido comprado. Mas, como ele disse que ia pagar e que ele mesmo ia lá buscar, então, beleza, ia ter esse prazo de entrega ia ser respeitado. E aí, falei isso e tudo mais. Chega a semana seguinte, na aula seguinte, o material estava lá disponível. Minha filha, nem no caixa não tinha saído o dinheiro. Então, você vê como que a minha segurança, de certa forma, ela foi colocada em risco. Por quê? E não tô exagerando, tá, gente? São pessoas ali muito nervosas, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Foi algo parecido assim aconteceu. Eu já fui ameaçada algumas vezes, tá? Em outra situação, logo assim que eu entrei na empresa, e aí ali já era um sinal, né? Eu me lembro que tinha uma situação de, não vou ser específica aqui, mas era algo que aquele aluno estava precisando e não tinha chegado para ele, não era material. Mas teve ali um rolo, aconteceram algumas coisas internas, não nosso, mas de quem eram os nossos servidores, né, os terceirizados. Aconteceu ali uma situação e aí realmente, né, fugia do nosso controle, mas a gente tinha como resolver e tudo. Só que quem foi responsável por conversar com esses alunos? Porque os antigos não queriam conversar com os alunos, ele tinha acabado de entrar. O patrão, né, o dono da empresa, que não ia se indispor diretamente com o aluno. Então, eles colocaram quem é novata. E aí eu me lembro que, explicando, né, todo o ocorrido que estava acontecendo e qual seria a estratégia que a gente ia tomar, né, para ajustar, para resolver aquele problema, eu me lembro que um aluno virou para mim e falou assim, você está olhando nos meus olhos, eu que sou um ex-presidiário, você está me garantindo que isso daqui vai ser resolvido? E eu gelei naquele momento. Gelei. E aí eu tentei, né, da melhor forma conversar, né, explicar que era a melhor medida que nós tínhamos, que era assim e tudo mais. E eu nunca pensei em colocar na conta de outra pessoa. Eu estava ali conversando, então eu precisava passar essa segurança, porque aquela pessoa que contratou aquele serviço não tinha nada a ver. Né? Ela não tinha culpa, ela pagou por um serviço, ela não tinha culpa do que estava acontecendo. E eu, como profissional, entendia que eu precisava levar essa segurança. Mas, na verdade, estava só sendo uma cobaia, porque esse papel não deveria ser meu, entende? Então, eu fui ameaçada nesse momento. Não ameaçada, né? Mas, assim, fui intimidada nesse momento. E aí, voltando aqui, né, para essa outra questão, né, do material que não chegava e tudo, na outra semana o material não chegou e eu comecei a andar na rua com medo de ser agredida, porque tinham alunos ali muito exaltados, muito indignados. E eu fiquei com medo mesmo, porque como são muitos alunos, o tempo todo você vendo pessoas diferentes, você não marca o rosto de todo mundo, né, de qualquer um. E a gente vê tanta coisa na TV, né? Ah, que fulana foi agredida na rua. E eu ficava com medo de repente alguém me reconhecer na rua e falar, você é a fulaninha que garantiu que ia chegar o material e não chegou, porque eles pagavam e não pagavam barato não, tá? Então, assim, para não ter o retorno, quem era a pilantra da história? Porque eles não sabiam, né? Qual era o meu grau realmente de, de responsabilidade naquilo. Eles sabiam que eu fui a pessoa que foi à frente deles. Gente, ingenuidade pura, tá? Se fosse hoje, é óbvio que eu não faria dessa forma.
Eu aprendi com os meus erros, né? Aprendi com o que foi acontecendo na minha vida. Mas eu queria só relatar, né? Trazer esses conceitos, essas experiências, porque você pode se identificar com isso. E aí a gente vai chegar num ponto muito interessante dos dias atuais. Porque hoje eu olho para a geração Z, que se submete muito pouco, e durante muito tempo ficava assim, essa geração não sabe trabalhar. Essa geração... Mas não vou abrir muito esse leque não, tá? Mas até um certo ponto eu olho e eu penso, cara, eles não têm que se submeter mesmo não. O que a minha geração tolerou e aceitou, eu acho que essa geração não tem que aceitar mesmo não. É claro que existem limites, é claro que a gente sabe, né? A gente está vendo que existem pessoas que são realmente difíceis de lidar, elas não conseguem suportar um dia mal, né? Mas, por outro lado, assim, eu não vou julgar completamente, sabe? Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. A geração Z realmente não sabe trabalhar, não sabe engolir sapo, ou eles realmente não deveriam engolir sapo, né, como nós engolimos, porque esses sapos que nós engolimos tá aqui, né? Parece que não foi bem digerido. Tanto é que nós nos tornamos a geração com maior decadência em saúde mental. Isso é preocupante. E muita dessa questão de saúde mental se dá justamente às condições de trabalho, né? O trabalhar muito, ganhar pouco, né? As exigências que são feitas e que a gente não tem muito domínio, né? Que a gente não tem muito o que fazer. Enfim, a falta de autonomia, né? É muito exigido de mim, mas quando eu vou tomar uma atitude eu não tenho, né, autonomia real para aquilo. Então é bem complicado, né? Me diz aí nos comentários o que vocês acham dessa geração Z. Eles realmente estão certos? Ou a gente precisa de um pouco mais de equilíbrio? Bom, e aqui a gente vai agora entrar um pouco mais na questão da saúde mental em si, dentro da minha área de atuação como psicanalista, bacharel em ciências humanas, pós-graduada em neurociência e comportamento. Então eu quero trazer aqui os meus conhecimentos para poder, de repente, te ajudar. Assim como esses conhecimentos um dia me ajudaram quando eu estava enfrentando, né, todos aqueles problemas, né, todas as minhas questões emocionais que foram assim escalonadas de uma maneira muito intensa, uma hora para outra, né? Claro que foi sendo construído aos poucos, né? Eram muitos abusos emocionais que eu estava sofrendo naquela empresa. Então aquilo foi se acumulando até o momento que aquilo estourou. E quando estourou parece que veio de uma vez só. Então, talvez para que você não passe pelo que eu passei, esses ensinamentos podem te ajudar. Então, vamos lá. Quando a gente fala do nosso cérebro, né? Quando a gente fala da nossa capacidade cerebral para absorver emoções e tudo mais, o nosso cérebro ele não vai identificar uma situação de assédio moral como simplesmente, né, uma questão do trabalho, né? Ele não vai identificar questões trabalhísticas simplesmente como questões comuns e corriqueiras. Ele vai normalmente interpretar aquilo como uma ameaça. Isso porque a gente está falando de um cérebro que é primitivo em que sentido? Nossa composição cerebral, né, estrutura, ela é essa desde sempre. Tá? Eu não vou falar aqui de teorias de evolução, de evolucionista, de criacionista, não é sobre isso, mas sobre o nosso contexto, né, ser humano. Então, a partir do momento que essa estrutura aqui foi estabelecida, é isso que a gente vai estudar, é isso que a gente vai trabalhar. Então, o que seria nosso cérebro primitivo? Seria as nossas habilidades, aquilo que a gente precisa pôr em prática de acordo com o ambiente, né? Aquilo que a gente vai desenvolvendo de acordo com o ambiente, melhor dizendo. Então, pensa o seguinte, nós, antes de termos a civilização como é hoje, nós precisamos, né, em algum momento a gente precisava se estabelecer de alguma forma, se sustentar, se proteger. Então, o nosso cérebro, o que é o medo, né? Na verdade, o medo é uma emoção que nos protege. Porque quando eu estou diante de uma ameaça, é o medo que vai falar, não vai lá, não vai acariciar o leão. Tu não vai fazer isso, tu vai dar um jeito de se proteger, tu vai correr, tu vai fazer alguma coisa, tu vai entrar, enfim, tu vai tentar se proteger. E é isso que o nosso cérebro, ele reage assim até hoje. Então, na modernidade, né, nos nossos tempos de hoje, quando ele identifica algo que é ameaçador, o que ele faz? Ele gera medo. Para quê? Para nos trazer um controle. Peraí, eu posso ir, eu tenho que ir, mas eu vou então aos poucos, vou aqui comendo pelas beiradas, né, como dizem, né?
vou tentar ir fazendo isso da maneira mais tranquila possível para eu não me lascar aqui nessa situação. Então, agora a gente não se depara com um leão no meio da selva, mas com um desafio no trabalho. Então, às vezes, com um patrão estressado que entra na tua sala do nada gritando, né? Que entra aos berros ali, já estressado. Mal o dia começou e ele já está estressado com alguma situação que está descontando em você. Então, o teu cérebro ele identifica aquilo como uma ameaça. E o que você faz? O medo, ele gera o quê? A ansiedade, porque ele vai te trazendo aquela sudorese, aquela palpitação, aquele receio, né? Você fica pisando em ovos, você fica realmente com medo, sentindo realmente que ele vai ser atacado a qualquer momento. E aí, o teu cérebro primitivo, o que ele quer fazer? Ele quer fugir, ele quer correr. Então, se eu fosse fazer um comparativo, né, na empresa, o que eu ia fazer? O homem entrou como um leão, bravejando, querendo me atacar, eu vou pegar minha bolsa e vou sair correndo. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. A gente fica sentado ali esperando aquele momento passar. E nesse momento, o que o teu cérebro está fazendo? Está liberando hormônios, ele está ali tentando entender por que você está paralisada, por que você não está correndo, por que você não está se defendendo, por que você não parte para cima, já que é o caso, né? Já que você não tem por onde sair, por que você não partiu para cima? Porque ele vai liberando adrenalina, porque o que é adrenalina no nosso corpo, né? A adrenalina é o que nos faz correr, é o que nos faz fugir. Mas quando a gente é o que nos faz lutar também, né? É quando o nosso corpo ele fica mais agitado, então dá palpitação, o coração acelera. Então é para você fazer o quê? Tomar uma atitude. Quando você não toma uma atitude, o que ele faz? Ele fica com aquela emoção instalada ali. Por isso que é muito comum em crise de ansiedade, em crise de pânico, ser recomendado fazer exercício físico, porque você vai descarregando essa adrenalina, você vai descarregando esse estresse que está ali no teu corpo. Porque, na verdade, é fazer, então, o teu cérebro, o teu corpo entender que você está, sim, reagindo àquela ameaça, né? Que você está correndo, que você está lutando contra aquilo. Então, por isso que o exercício físico, né? Esse também é um dos motivos do exercício físico ser tão importante. Então, você entende como o nosso cérebro, por mais complexo que ele seja, ele, na verdade, é bem simples, entende esse paradoxo? Porque ele, na verdade, ele está apenas tentando se proteger de uma ameaça. E aí, a forma como a gente se comporta, porque nós fomos construídos, né, desde a nossa infância, a ser civilizados, a gente não vai sair dando na cara de ninguém. Então, você está no trabalho, você está numa posição ali inferior, né, no sentido de hierarquia, então você não vai sair por aí respondendo ou brigando. Às vezes vai, né? Já deixa aqui nos comentários se você é do time que vai parte para cima, que discorda e que briga, que esbraveja mesmo, ou você é do time que fica calado. Eu, durante muitos anos nessa empresa, eu fiquei calada, mas dali de uma parte ali do meio até um pouco antes de eu decidir pedir demissão, eu comecei a dar umas respostas, comecei a responder, passava o estresse, não completamente, mas me ajudava um pouco a equilibrar a adrenalina no corpo. Me diz aí, como que você é? Então, assim, dentre esses sintomas, né, da ansiedade ali, que eu já falei, é o mais pontual, porque é o do momento, mas também começam a ocorrer outras coisas, né? Pode ocorrer insônia, que é quando o seu cortisol não baixa, mesmo depois que você já está em casa, você ainda fica em estado de alerta. Porque a sobrecarga que foi dispensada, né, durante o dia não compensa à noite. Então você acaba continuando naquela sobrecarga de estresse. Então, assim, você pode ter insônia, crise de choro, baixa autoestima por não se sentir o suficiente, por acreditar que você nunca vai chegar naquele lugar que você sonhou porque você não é capaz, né, de conseguir. Então, assim, são várias questões que vão acontecendo quando você vive em adrenalina constante. O famoso burnout e depressão. Né? Isso tudo pode ocorrer muito, tudo está muito atrelado. E realmente vai te desmotivando, vai baixando a tua autoestima. E aí a depressão ela pode bater sim por conta disso. E o burnout, ele nada mais é, né, do que o conjunto de todas essas coisas, né? É quando a gente fala que o trabalho nos adoeceu. Porque foi por conta do trabalho que eu comecei a ter essas crises de ansiedade, que eu comecei a ficar deprimida, que eu comecei a ficar descompensada, né, descontrolada emocionalmente, até influenciando na minha saúde física, né, como eu disse, dor de cabeça,
fortes palpitações, indisponibilidade, indisposição do dia a dia, enfim, está sempre cansada. Isso tudo é reflexo de um ambiente de trabalho insalubre. E quando nós somos expostos continuamente a um ambiente hostil, o nosso cérebro aprende a viver em estado de alerta. E aqui vem uma questão muito interessante e assim muito positiva para o trabalhador. No entanto, ainda me preocupa um pouco em relação à adequação, a forma como estão levando isso, porque a gente sabe, né, que para todas as coisas se encontra uma brecha. Então, por mais que a lei seja positiva, muitas das vezes se encontra assim formas de burlar ou de amenizar a questão. Mas eu vou explicar para vocês o que funciona, né? Qual o cenário ideal para a NR1 funcionar e, quem sabe, né? Se Deus quiser, ela vai funcionar direitinho aí para garantir a saúde mental do trabalhador. Então, assim, desde 26 de maio desse ano, né, 2026, a NR1 ela passou a exigir que as empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais relacionados ao trabalho, incluindo, né, fatores como assédio moral, sobrecarga, pressão excessiva, jornadas exaustivas e outras condições que afetam a saúde mental do trabalhador. Então, a fiscalização ela passou a ser efetiva a partir dessa data. Bom, em tese, né, aqui para a gente resumir, a saúde mental ela deixou de ser um problema apenas do funcionário, né, apenas da pessoa, mas ela passa a ser um problema da empresa. Agora, as empresas elas precisam olhar para as condições que estão adoecendo os colaboradores. Mas aqui tem algo importante. A NR1, ela não obriga, na verdade, ela não tem a intenção de obrigar as empresas a diagnosticar funcionário. Ela exige que sejam identificadas as condições de trabalho que podem gerar um adoecimento. Bom, talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando, mas meu chefe nunca me xingou. Então eu gostaria que você refletisse, porque nem todo abuso, né, como eu disse aqui, nem todo assédio moral, ele vem em forma de grito, em forma de xingamentos e tudo mais. Às vezes é numa exaustão, às vezes é numa cobrança indevida, às vezes é numa cobrança exaustiva, e você possa analisar no teu contexto. E é claro, existem empresas boas, sim. Existem empresas boas de se trabalhar, sim. E o funcionário, quando ele tem integridade e ele tem também em si princípios e é honesto, ele consegue perceber se a empresa que ele está é uma empresa legal, uma empresa boa, e aí ele consegue sim se esforçar e trabalhar da melhor forma para crescerem juntos, né? Porque aí o funcionário se torna parte também da empresa, ele se percebe como parte do crescimento da empresa e ele se esforça para isso acontecer. Agora, existem, né? Existem sim, mas infelizmente não é a maioria, tá? Infelizmente, esse caso é exceção. Eu espero que com a nova NR1, isso deixe de ser uma exceção e passe a ser um padrão, né, nas empresas. Oferecer e permitir boas condições de saúde mental aos seus colaboradores. Não é o mínimo, né? Porque a empresa precisa dos colaboradores. E colaboradores felizes trabalham melhor e entregam melhores resultados. Para encerrar, se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Viviane, eu tentaria explicar que nem toda atitude precisa ser tolerada, que respeitar a autoridade é respeitar princípios e valores, e que quando esses princípios e valores são quebrados, são ultrapassados, né? Esses limites são ultrapassados, então isso quer dizer que tem algo de errado ali e eu ficaria mais atenta. E eu também indicaria aquela Viviane o e-book Limites que Libertam. Você tem certeza que ele seria um diferencial no seu posicionamento. Diria para aquela Viviane não negligenciar a saúde mental, seu bem-estar, e que se não fosse possível, com pequenas atitudes, mudar o comportamento dos superiores, eu diria para ela pular fora. Não vale a pena. E você? Deixa aqui nos comentários. Você já viveu por uma situação assim ou parecida? Eu quero saber. Vamos compartilhar aqui experiências e, quem sabe, nos ajudar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente continuar conversando sobre saúde mental e trazendo conhecimentos relevantes que nos ajudem no dia a dia. Tá bom? Deixe também o seu like para o algoritmo reconhecer que esse conteúdo é útil e, se possível, compartilhe com aquela pessoa que você
percebe que você acredita que precisa desses conhecimentos. Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.